PT, com a palavra, vereadora Rose, da tribuna. Então, bom dia novamente, agora a quem está nos assistindo também, nas redes, né, na TV Câmara. Eu gostaria de trazer dois assuntos que eu considero de suma importância para a comunidade de Caxias. Um deles é a respeito de um projeto de lei que eu protocolei também no momento que estive aqui em janeiro, que permitia que os táxis, lotações, mas também os ônibus, principalmente os ônibus urbanos, tivessem propagandas, os chamados bus door, né? Mas são propagandas de empresas, enfim, que não tem uma série de restrições, claro, aquelas propagandas que não firam direitos humanos, mas, enfim, como uma forma de baratear o transporte, a passagem do transporte público municipal. A gente sabe, né, que o município precisa mais do que garantir um transporte público, é garantir um transporte público de qualidade, que faça um incentivo para que as pessoas realmente usem o transporte público. Que uma cidade onde a maioria tem um bom acesso ao transporte público é uma cidade de qualidade em todos os sentidos. A questão da saúde física e mental, o tempo perdido para estacionamentos, a qualidade de vida, de modo geral, melhora quando há subsídios, quando há incentivo ao transporte público. E não existe transporte público de qualidade sem incentivo municipal, federal, sem incentivo público. Aqui no município, a gente fez toda uma discussão daquela sessão extraordinária do dia 22 de janeiro sobre transporte público, e eu lembro que um dos processos que nós votamos, um dos projetos que nós votamos, foi o subsídio, a isenção de impostos, né, para a empresa Visate, mas com a garantia de que isto sairia da planilha de custo no cálculo final da passagem. Eu lembro que naquela ocasião foi apresentado por nós, pela bancada do PT, acredito PCdoB junto, um pedido para que isso fosse considerado uma emenda para que realmente fosse uma garantia de que a retirada daquele imposto para a empresa que fosse, no caso era a Visate, mas haveria licitação ainda, e que isso garantisse que saísse da planilha, portanto, um barateamento do preço da passagem. Então, nós estamos aqui para cobrar foi dito naquela época, eu lembro que eu falei que nós vamos cumprir a função de fiscalizar, nós queremos garantir que isso não entre na planilha e que garante a diminuição da passagem. E eu gostaria de pedir também que os vereadores tivessem uma atenção especial a esse projeto de lei, que já anuncio aqui, amanhã eu tenho uma conversa com o secretário de Transporte, eu vou fazer o pedido para que esse projeto baixe para o Executivo, porque eu acredito que é um projeto que todo mundo vai ser beneficiado, na medida em que no próprio projeto diz que este valor recebido das empresas sirvam como subsídio indireto para diminuir o preço da passagem, portanto, vai beneficiar a comunidade mais carente, a comunidade que usa o transporte público, embora ele deveria ser usado por todo mundo se fosse um transporte mais adequado, com mais qualidade. Isso é um primeiro ponto. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Tá. O segundo assunto que eu gostaria de trazer aqui é em relação ao abastecimento de água, a preservação dos nossos recursos hídricos, ambientais, nas bacias de captação. Nós recebemos uma comunicação e nós estamos entrando com um pedido de informação, provavelmente hoje ou no máximo amanhã, sobre a água que está abastecendo a comunidade de Forqueta.
nós tivemos uma denúncia, eu recebi, mas eu não consegui trazer aqui, porque ontem, enfim, eu ia trazer as garrafas que mostram uma água mineral, ou uma água boa, da água que está chegando nas torneiras das casas de toda aquela região de Forqueta, completamente amarela e poluída, especialmente por manganês, né, pelo magnésio, a mais que eles têm botado, está poluindo a água. Essa denúncia já foi feita, a comunidade já foi atrás há algum tempo, e a informação que nós recebemos, por isso nós vamos fazer esse pedido de informação para ter essa resposta adequada do Poder Executivo, é que esta água, ela foi desativada lá do Samuara, que o Samuara é um sistema que começou aí ainda na década de 50 e 60, e que tem e teve uma importância grande para nosso abastecimento municipal, e que está sendo desapropriado alguns terrenos lá da bacia de captação do Samuara, que isso é bom, porque preserva aquela região, mas que são alguns 44, alguns lotes, não é toda a bacia, que é o que deveria. Portanto, está havendo um investimento do Poder Executivo naquela bacia de água, né, na bacia do Samuara, mas a informação que nós temos que, nesse momento, a água que está chegando em Forqueta está vindo da barragem do Marrecas, que aí não tem muita lógica, não tem sentido, porque seria um desperdício. Eu quero saber aqui, nós como fiscalizadores, a comunidade precisa saber se é isso que está ocorrendo, na medida em que foi desativada o Samuara, por que da retirada, né, por que da compra desses lotes pelo Poder, e por que a água está vindo de um local tão distante, qual o custo disso. Então, só quero aproveitar esse momento para dizer que nós faremos esse pedido de informação, que eu gostaria que essa casa acatasse, porque é uma forma de deixar transparente o que está acontecendo com o abastecimento de água na nossa cidade, que, se a gente lembrar, começou lá no primeiro intendente, foi o coronel Pena de Moraes, e de lá para cá sempre foi uma preocupação de todos os intendentes, dos prefeitos, ou pelo menos deveria ser, da garantia desses mananciais, desses recursos hídricos e ambientais que está passando por momentos difíceis na nossa cidade. Muito obrigada. Alguém pediu pena? Em declaração de... Bom, vereadora Rosa, acho que quero lhe cumprimentar pela sua abordagem, né? Acho que são dois temas bem importantes, né? Essa questão, inclusive, do abastecimento de água, eu acho que cabe até esse questionamento hoje à tarde. A gente vai ter uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e vai ser referente à questão da Lei das Águas, então vai ter representação aqui do SAMAI, né? Então, daqui a pouco dá para a gente fazer esse questionamento nessa reunião, né? Já que o presidente do SAMAI estará aqui, vai ter mais alguns representantes, e a gente vai abordar exatamente a questão da Lei das Águas. E, até onde eu saiba, né, a bacia do Samuara não estaria desativada, né? Então, me causa um pouco de estranheza, né, essa informação de que a água estaria vinda do Marrecas. Mas, de repente, a gente tira essa dúvida hoje à tarde, né, porque, afinal, a bacia do Samuara ela existe, ela abastece uma região importante, acho que a gente não pode desperdiçar, né, um potencial, mesmo que seja reduzido comparado com Marrecas, né, mas acho que é importante a gente, né, buscar essas informações. Sobre o transporte, eu acho que, mais do que nunca, a sua proposta ela vem, né, no sentido de colaborar na questão da redução da tarifa, né? Essa política do bus door, nós já discutíamos lá em 2009, na Lei de Diretrizes, quando a gente aprovou a Lei de Diretrizes, infelizmente não passou naquele momento, né, mas agora, com a nova licitação, a gente espera realmente, né, que seja adotada essa política, porque é algo prático e que pode reduzir, sim, a tarifa de ônibus, né? Então, acho que a sua proposta ela vem ao encontro, né, dessa ideia de redução de tarifa, embora hoje, inclusive, a população tem questionado, né, por que aumentou a tarifa, por que vai aumentar a tarifa, e as pessoas não entendem, porque, bom, é a mesma empresa, mas aí é uma licitação nova, um contrato novo,
e que hoje a gente precisa buscar alternativa realmente para reduzir. É uma pena que, naquele momento em que a bancada do PT, junto com o PCdoB, tinha apresentado aquela proposta de que, casando, né, a redução de imposto com a questão da redução da tarifa, não foi aprovado, e hoje a gente sabe que nem sei se o impacto é realmente na tarifa ou se é no lucro da empresa. Então, a gente precisa realmente fazer esse debate para reduzir a tarifa, Uma parte, porque vereador. está difícil para a população. Obrigada. Obrigada. Concluindo. Em declaração